dia, estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha esse programa nas manhãs de segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui nos estúdios da TV Osasco, também transmitindo através de www.osasco.com.br. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson Martins, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sei que faz algum tempo que eu não apareço aqui no programa. Talvez vocês não estejam ainda com saudades suficientes da minha pessoa, mas eu queria dizer que eu já estava com muita saudade de todos vocês, da equipe técnica, de toda a produção aqui. Nós nos acostumamos a estar aqui nas segundas-feiras, né? Então é um prazer estar na tua casa, no teu trabalho mais uma vez. Espero que a gente possa contribuir e quero te pedir que você interaja, né? Hoje é um programa mais light, mais soft, né? Então é importante que você interaja aqui, faça suas perguntas e a gente possa contribuir de alguma maneira. Vamos falar um pouco mais aqui, né, Luciano, da questão sindical, da participação do trabalhador, da formação dos trabalhadores, dos quadros sindicais. E é um prazer ter o Luciano de volta aqui conosco, ele que ficou alguns programas de fato aí ausente. É muito bom tê-lo de volta, conversando e dando aí a parte sindical do nosso papo, a parte do sindicato, a opinião do sindicato no nosso papo, viu, Luciano? Agora, justamente para esse nosso papo, nós temos aqui um pequeno VT, um VT curtinho aí de 5 minutos, um compacto de um seminário importantíssimo que o Secor fez a semana retrasada, levou seus funcionários e diretores para a formação dos seus quadros acerca do que é o trabalho sindical e de como lidar com as questões do dia a dia do sindicato e dos trabalhadores. Vamos ver o VT? E o Luciano faz aí alguns comentários ao longo deste vídeo. Produção, solta para a gente o VT, por favor.
desenvolvimento desse material todo, né? Então, o nosso material humano está cada vez mais qualificado e preparado para atender as demandas da categoria. Bacana. Agora, essa coisa de formar o trabalhador, qual é a importância de você formar o trabalhador do sindicato e a direção também, né? É uma formação que dá suporte também ao trabalho da própria executiva do sindicato, né? Dos diretores do sindicato. Exato. Nós partimos da primícia de que quem luta também educa. E, como já dissemos aqui em alguns programas anteriores, somos paulo-freireanos, né? Uhum. A gente acredita que temos que emancipar o outro, que nessa experiência coletiva é onde a gente desenvolve os saberes coletivos que vão ser utilizados de fato para fazer a transformação social, que só passa pela educação. Então, em nenhuma sociedade conhecida até hoje, houve algum tipo significativo de transformação da sociedade que não tivesse passado pela educação, pela valorização das pessoas, né? Agora, esse não é o primeiro seminário também que o sindicato faz. Isso já está virando uma tradição, todos os anos o Secor leva seus funcionários diretores para algum local para fazer esse tipo de formação, né? Exato. Anualmente nós fazemos um plano de gestão administrativo, né? E é onde nós tiramos as diretrizes políticas que vão ser implementadas naquele ano. Empresas que serão priorizadas, nós temos uma base muito extensa, né? Uhum. Qual vai ser a pauta da ação? E dentro de um conceito de concepção e prática, o que é planejar? Planejar é você pensar antes aquilo que você vai executar. Então, primeiro nós tentamos tirar um conjunto de ideias, a nossa concepção, aquilo que nós pensamos, para depois colocar em prática aquelas ações que foram definidas pelo conjunto. Então, todo o nosso quadro acaba tendo uma predisposição mental e já sabe que naquele ano algumas ações vão ser tomadas e nós vamos ter na nossa pauta, que isso culmina depois na campanha salarial, né? Uhum. Então, toda essa parte de trabalho, nós entendemos que ela tem um viés único, né? Que é transformar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos em conquistas e direitos e garantias para os trabalhadores dos quais nós representamos, né? Quer dizer, o objetivo final não é unicamente isso, mas pode ser que um grande objetivo fim é produzir conhecimento, produzir aprendizado para aperfeiçoar a campanha salarial, né? Exato, porque nós qualificamos o debate, qualificamos a ação, quando nós qualificamos as pessoas. Então, um diretor do sindicato qualificado, ele vai dar uma resposta melhor na solução dos conflitos imediatos que a categoria tem. Isso se dá no dia a dia, né? Mas também se dá num contexto geral. São as nossas políticas macro, que é a negociação coletiva, né? Que são as campanhas por redução de jornada de trabalho, por elevação do nível de escolaridade, por uma série de situações que estão na nossa pauta do dia a dia mesmo, né? Agora, essa tradição de formar os seus quadros, de formar trabalhadores, de dar oportunidade às novas lideranças, não é só, é uma preocupação também do Secor, mas ela reflete uma preocupação da central, da CUT, né, Luciano? Exato. Toda a esquerda no mundo, ela tem esse foco no ser humano. Parece que não, Jefferson, até parece um contrassenso dizer isso, se a gente for observar alguns vultos políticos da antiguidade, por exemplo, na Rússia, entre outros. Mas o que nós observamos, por exemplo? Que a esquerda no mundo, ela é pautada por aquilo que eu chamei de concepção. Então, quando o ser humano ele é valorizado nos seus saberes, naquilo que ele pensa, naquilo que ele age, você vai formando quadros para fazer uma intervenção social qualificada mesmo, né? Então, muitas vezes o trabalhador ele não tem acesso e é claro que hoje o Brasil mudou muito nesse aspecto, né? Nós temos, por exemplo, o Sistema S, né? SESC, SENAC, SENAT e etc., que trabalha a questão da formação, mas com qualificação para determinadas áreas de atuação profissional. Por exemplo, vai formar um ferramenteiro, vai formar uma pessoa preparada para executar um trabalho manual.
Só que nas políticas de formação do Brasil, de um modo geral, a parte de formação política, né, eu não posso dizer aqui quantos anos eu tenho, mas eu estudei o SPB na escola ainda. Né? E é claro que muitas das pessoas, tenho certeza que a grande maioria dos nossos internados que estamos assistindo, com menos de 20 anos de idade, o que não é o meu caso, nem o teu, né, Jefferson? Para mim não ficar sozinho nessa. Pois é, você não está sozinho. Não sabem que foi retirado do quadro funcional da escola o SPB. Da grade curricular, né? Que era a Organização Social e Política do Brasil. Então, sem organização, sem uma visão... Era antiga, eu sou do tempo da antiga educação moral e cívica. Mas eu não quis falar isso, você entendeu? Eu não quis dizer. Então, nós estudávamos antigamente na escola educação moral e cívica. Por isso que, ontem eu estava com um amigo, ele falou, o cara disse que no Egito, por exemplo, não tem crime porque se o cara roubar uma vez, corta uma mão, se roubar a segunda, corta a outra, e na terceira, corta o pescoço, né? Aí o cara falou pra mim, do meu lado, disse, olha, podia implementar isso no Brasil. Aí eu disse pra ele, é o seguinte, cara, as únicas pessoas que iam ter a mão cortada iam ser os negros e os pobres. Porque o que evita o crime, o que evita os roubos, o que evita essas mazelas sociais é educação, é cultura, é lazer. Então, quer dizer, se o menino tiver 3 refeições por dia, ele não vai querer roubar para comer. Não vai se tornar um delinquente se ele tiver lazer, esporte e cultura. E é isso que a esquerda no Brasil ela tenta implementar ao longo dos anos. Né? Muitos dos projetos que nós vimos e deram certo no Brasil com o advento do governo Lula, eles foram projetos pilotos. Eu mesmo participei de vários projetos, por exemplo, junto com o Diese, junto com alguns centros de formação, para escrever o que seria, por exemplo, uma campanha de redução da jornada. Mas antes de você entender a questão da redução da jornada, a gente tem que entender o uso do tempo. Como que você usa o tempo, como que você... a história do tempo na sociedade. Por exemplo, antigamente, para você ter uma sociedade de consumo, aí tinha que ser pregado pelas instâncias majoritárias e até espirituais, pelos líderes espirituais, que o ócio era pecado. Né? Então o cara fala, pô, mas eu era senhor do meu tempo, eu era um artesão e não tinha que... ficar prestando contas para... Bater cartão, por exemplo. Então se acelerou o processo de trabalho, aumentou muito a questão da jornada de trabalho, porque precisavam de 2 coisas. Uma massa de trabalhadores e uma sociedade de consumo. E aí se deu a Revolução Industrial. Mas aí hoje tem que se rever todos esses conceitos e culturalmente até para conseguir mudanças como essa da redução da jornada sem a redução dos salários, que é uma bandeira de todos aí, indistinta de todos os sindicatos, todas as centrais sindicais. Né? Mas, Luciano, vamos fazer um rápido intervalo nosso aqui e a gente já volta para discutir mais esse papo que está bem interessante. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando aqui com o Luciano Leite sobre questões do dia a dia sindical, formação sindical de trabalhadores. Luciano, aproveitando o nosso tema, nós temos uma pergunta aqui do Marcos Rezende. Ele pergunta sobre irregularidades do programa Jovem Aprendiz. Já que a gente está falando sobre formação de quadros, formação sindical, e isso passa também por formação profissional, nós temos o Jovem Aprendiz, que é um dos programas antigos no Brasil, para dar oportunidade aos jovens, né? Teve outras tentativas, o programa Primeiro Emprego, outras tentativas de criar sistemas de aprendizado para o jovem no mercado de trabalho, mas o Jovem Aprendiz é um dos que permanece aí há mais tempo. E ele pergunta que recentemente as lojas pernambucanas foram alvo da utilização de denúncias de utilização irregular de serviço de Jovem Aprendiz. O que diz a nossa convenção coletiva sobre isso e o que está fazendo o sindicato a respeito? Então, na verdade, a questão das lojas americanas ela tem que ser tratada individualmente. Pernambucanas. Mesmo porque nós temos para o estado de São Paulo muitas convenções coletivas, né, na maioria do interior do estado inteiro, que tem o auxiliar de comércio. O auxiliar de comércio é uma cláusula que as convenções ligadas à federação, nós não fazemos parte dessa mesa de negociação, elas fizeram a pedido mesmo do lobby da Americanas e Pernambucanas e Almate, por exemplo, para flexibilizar a jornada. Aquela questão podia ser um part-time, mas o que eles querem? Querem pessoas trabalhando nos períodos de sazonalidade. Sem levar em consideração o custo do trabalho, por exemplo, uma pessoa que se desloca, independente da idade dela, para ficar 6 horas no local de trabalho, ele vai gastar o mesmo sapato, ele vai gastar roupa, ele vai gastar com alimentação e transporte. Só que por trabalhar 2 horas a menos, ele tem o valor do piso reduzido. Então, na verdade, essas empresas, elas querem literalmente retirar direitos, flexibilizar a jornada e diminuir os seus custos de atuação, né? Então, Pernambucanas, né? Pernambucanas, ela tentou, por exemplo, várias vezes na nossa região, utilizar o auxiliar de comércio, que é um trabalhador sem função, que trabalha uma jornada reduzida, e nós não aceitamos, por exemplo, né? Tem no interior do estado inteiro, tem, né? Mas na base aqui do Secor, na nossa base nós não temos isso na convenção, por isso que é denunciado quando eles pegam um trabalhador para se apropriar da força de trabalho dele e sem a intenção de pagar de fato o que aquele trabalhador merece pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Não é como a figura do estagiário, por exemplo, que está ali para aprender, que vai ter contato, o primeiro contato com o serviço. Não é esse o perfil? Não, exatamente, porque o primeiro emprego, né, é uma situação, mas o menor aprendiz ele tem que estar ligado ao aprendizado, por exemplo. Ele está vinculado com o Senai, por exemplo, então ele vai para uma indústria aprender fazer uma peça. No comércio, por exemplo, o menor aprendiz estar vinculado com alguma instituição de ensino também profissionalizante, ou uma escola técnica, né? Então, pela CLT ou pelas legislações que fazem parte que trata do assunto do menor, ela se enquadra. No caso da Pernambucanas, ela poderia ser até enquadrada como corrupção de menores, porque ele pegou um menor, não verificou se ele estava estudando ou não, ele não vem direcionado por uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, por exemplo, que esteja fazendo a qualificação dele para aquela área determinada. Então, isso não tem nada a ver com menor aprendiz, tem a ver com tentar explorar a exploração do trabalho do menor, né? Então, eu acho que o diretor de uma empresa dessa deveria ser acionado criminalmente mesmo, ser preso e, se não for do Brasil, que mande para fora. Tem que apurar direitinho. Deportado. Apurar direitinho aí o caso para ver o que é. Agora, esse não é o único tipo de irregularidade que costuma aparecer nas empresas, né, Luciano? Tem uma série de irregularidades aí que precisam ser acompanhadas, monitoradas. A questão da jornada mesmo, acho que é uma das principais preocupações, né? Existe uma luta constante das centrais sindicais pela redução de jornada, e enquanto algumas empresas trabalham e remam contra a maré,
estendendo a jornada do trabalhador sem fazer o devido pagamento de horas extras, obrigando, ou montando bancos de horas aí de forma irregular, sem conversar antes com o sindicato, não é isso? Exato. Assim, a questão do banco de hora ela é muito significativa para nós. E nós mantemos na nossa convenção coletiva o banco de hora devido ao fato de existir uma legislação que permite que ele aconteça. Então nós tentamos na convenção melhorar o banco de horas, evitando ao máximo a flexibilização das jornadas, até porque para a gente poder ter uma base para discussão e negociação, né? Então hoje, por exemplo, no comércio, o banco de horas ele é no máximo 120 dias com 100 horas. E um saldo negativo numa demissão, por exemplo, ele deve ser pago pela empresa. Então, a gente tenta melhorar essa questão, porque enquanto as nossas autoridades executivas não retirarem ele da legislação, né, que eu acho muito difícil para a conjuntura atual, porque é do interesse das empresas, né? Você vê a China, voltando para a questão da formação, a China quer vir para o Brasil maciçamente, como o Brasil está se tornando, Jefferson, um país importador, né? Está ficando já uma maquiladora como o México. E a gente ainda não descobriu qual a vocação do Brasil nesse sentido. Eu acho que todos os empresários do Brasil, eles ainda não conseguiram entender qual é o papel do Brasil no cenário nacional. No cenário internacional. Exato, no cenário internacional. E aí você acaba descaracterizando alguns setores. A China, por exemplo, nessa questão da formação, como que ela trabalha? A China disse assim, olha, eu vou ser o grande importador do mundo. Então ele manda todas as mercadorias para o mundo inteiro, como a gente sabe. Só que ele, na parte da formação, ele trabalha toda a sua população exatamente qualificando o seu povo para poder ser o grande importador. Dar suporte a essa produção de manufaturado, né? Exato, eles produzem e mandam para fora. Agora, em relação aí à questão ainda da jornada de trabalho, uma preocupação com a chegada agora da Páscoa, que se intensifica muito o comércio, né? Em todo o Brasil, né? Como é que o sindicato, que tipos de problemas o sindicato tem que estar atento e o trabalhador tem que estar atento nesse período de Páscoa? Bom, como nós sabemos, a Páscoa ela gera um pico dentro dessa sazonalidade de vendas também. Né? Isso se dá mais dentro do setor alimentício, né? Não só com a venda de ovos de Páscoa, de colombas, pascuais, etc. Mas ela gera todo um aquecimento no mercado também. Né? Então, você pega Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e a Páscoa, geralmente a Páscoa tem um aquecimento das vendas maior do que no Dia dos Pais, por exemplo. Porque as pessoas elas saem de casa para comprar e consomem mesmo, né? Ela vai para comprar um presente, um ovo, alguma coisa, e como tem o feriado também, acaba comprando uma outra coisinha, acaba consumindo mais. Consome no próprio estabelecimento, às vezes vai ao shopping, usa a praça de alimentação, então aquece mesmo o mercado. Mas esse período é muito comum o contrato temporário, né? Nesses períodos sazonais, acontece contratos temporários, o tempo de trabalho determinado. Na verdade, assim, de uma maneira menor. A Páscoa ela não traz porque o período é curto. Mas essa é a pergunta da Clotilde E o que a gente sente? Né? É claro que depois do Carnaval, né, a gente se tem um período de 40 dias e se celebra a Páscoa. Né? Então o Brasil ele parou de fato nesse momento do Carnaval e está tudo ainda naquele ritmo, pegando o ritmo ainda, desacelerado. Com o advento da Páscoa é o marco da produção séria, do consumo sério. Parece que o Brasil ele volta a funcionar de fato. É o despertar, né? É o despertar. Passou a ressaca ali das festas, né? Então as pessoas elas já... Então a indústria ela se movimenta mais, ela começa a lançar a sua produção, fazer um trabalho mais ostensivo. Então isso é o Brasil, né? A gente começa mesmo de fato nesse período de Páscoa. Então essa situação que se dá, ela não se dá por conta, as contratações elas aumentam, não por conta da Páscoa em si, mas por conta de um tempo, de um período
que se inicia, né? Logo após o Carnaval e exatamente na Páscoa que se tem o cume, né? E aí já começam as políticas já para os outros nós temos já depois o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? Olha, a gente estava falando aqui da China. A Meire Marquezine, aqui de Osasco, pergunta como a chinesa influencia no comércio de Osasco, de que forma? Nós vimos recentemente, inclusive, uma operação, nós tivemos no programa passado, o secretário da Segurança e Controle Urbano de Osasco, o Dr. José Armando Mota, e ele mencionou uma operação de destruição de material apreendido da pirataria. Acho que assim, há uma tradição de associar a produto de importação chinesa a um produto pirata. Isso interfere sim no comércio, né? Não é só em Osasco, não, acho que no Brasil todo. Na verdade, são duas coisas distintas, mas interligadas. A China, como eu disse, ela se descobriu como um grande produtor mundial e disse, vou mandar minhas mercadorias para o mundo. Exportando para o mundo todo. Né? Exatamente. E quando você trabalha na questão do comércio e serviços, que para o Brasil é o segmento, né, o ramo de atividade que tem crescido de fato, com a problemática de você não ter empregos de qualidade gerados, por exemplo, o trabalhador do comércio ele tem um salário menor do que o da indústria ou do banco, do setor financeiro, por exemplo. Então, essa produção em cadeia, então não dá para você analisar a China sem você ter uma avaliação da cadeia produtiva do Brasil como um todo, né? Então, o que a cadeia produtiva ela vai trazer? Vou citar o exemplo de uma indústria, por exemplo, como a Hyundai. A Hyundai vem para São Paulo e ela monta uma fábrica gigantesca. Ela traz todos os produtos de fora, mas ela monta aqui no Brasil. Né? E o preço do carro aqui no Brasil ele é muito maior do que em qualquer outro lugar. Porque tem todo um arcabouço de impostos que eles são gerados. Né? Não vem ao caso, não dá nem tempo, nosso tempo já está acabando, de fazer uma discussão no porquê o investimento desses impostos eles não são devolvidos para a população no que diz respeito à saúde, né, à educação, a lazer, a espaços públicos, né, de convivência, etc. Quando os produtos, os piratas que são produzidos no Brasil, eles são lançados no mercado comum, você tem todo um terceiro setor, né, que é o mercado informal, que ele representa 30% do mercado do Brasil hoje. Então, você tem em Osasco 43% de informalidade. E as lojas, elas acabam tentando trabalhar uma certa competição com o mercado informal. Que cria uma competição absolutamente injusta. Né? Exato. E tem que haver alguns ajustes para que as pessoas elas possam conviver harmonicamente. E o comércio da China de produtos chineses, ele vem com custo baixo. Então, eu lembro, na primeira vez que eu fui para Vitória, eu fui visitar a fábrica da Vicunha. E na segunda vez que eu voltei para Vitória, a Vicunha já não existia mais. É impressionante, né? O efeito do mercado global, né? Exato. Então, com certeza, a roupa que eu estou usando aqui, eu fui comprada numa loja do shopping aqui de Osasco, só que foi produzida na China. O tecido foi feito na China. É só etiquetada no Brasil. Exato. Então, o setor têxtil do Brasil, ele acabou. Por quê? A competitividade com o mercado chinês, ele foi muito grande. Então, hoje você tem tudo feito lá fora e etiquetado aqui. E é claro que influencia de uma forma grotesca com o nosso mercado. Por isso que as políticas afirmativas elas devem ser feitas para garantir incentivos à produção, né? Para que a gente possa para evitar essa perda de indústrias aí do nosso país. Exatamente. Luciano, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, nós já estouramos o nosso tempo. Queria agradecer a tua participação. Obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração aí, rapidamente, para a gente já caminhar para o final. Eu só quero mandar um abraço aí aos internautas. Se você quiser me achar lá no Facebook, é Luciano Leite, né? Então, ou no www.secor.org.br, tem os nossos outros contatos também. E a gente continua esse bate-papo num outro momento. Tá ok? Estou à disposição de todos. Obrigado, Luciano. Obrigado. O programa TV Secor fica por aqui. O Luciano já falou aí, o nosso site www.secor.org.br. Você fica informado
você comerciário, fique informado de todos os seus direitos, benefícios, lutas e conquistas através do seu sindicato. E nós contamos com você no próximo programa. Até lá!